Olá, boa noite. O fim de ano chegou e é hora de fazer um balanço. Se muita gente já tinha lamentado um 2016 difícil, 2017 parece não ter dado trégua. Corrupção, desemprego, terrorismo, abusos e protestos estiveram na pauta de discussões de cidadãos interessados com a sociedade. Mas em meio a uma avalanche de informações, estiveram indivíduos e famílias que viraram notícia e tiveram as vidas reviradas. Pensar nesses casos pode dar a verdadeira dimensão da importância de uma notícia. Por isso, o Jornalismo Novo Tempo apresenta agora a retrospectiva do ano de um ângulo diferente, colocando um olhar mais humano em histórias de 2017. No dia 20 de outubro, foi um acontecimento na cidade de Goiânia que chamou a atenção de todos os brasileiros. Foi na sala de aula do 8º ano do Colégio Goiáses que um estudante de 14 anos usou a arma da mãe, que é policial militar, para disparar contra outros alunos da mesma sala. 2 adolescentes morreram e outros 4 ficaram feridos naquela manhã. Uma câmera de segurança registrou o momento de correria dentro do colégio. Um aluno, inclusive, aparece sem camisa e com sangue no corpo. Entre várias pessoas afetadas direta e indiretamente pelo crime estão os pais de João Pedro, um aluno de 13 anos, uma das vítimas fatais do atirador. Nós recebemos a notícia através de uma amiga da Bárbara, que é mãe de um aluno, colega do nosso filho, né? Ele ligou para a mãe, avisa a tia Bárbara que o João Pedro foi atingido na escola, só isso. E ela ligou avisando. Nós não recebemos nenhuma ligação do colégio sobre isso. Nós moramos próximo e vimos a movimentação de helicóptero, sirenes, e eu achei que fosse algum bandido fugindo da polícia, algo nesse sentido. Eu nunca imaginaria que o problema fosse dentro da escola do meu filho. A partir de então, nós recebemos a ligação, nós fomos até o colégio. Chegamos lá e nos deparamos com a cena, né, que a gente às vezes só vê em filme. Muitas ambulâncias, muitos carros de polícia, cordão de isolamento, e nós saímos procurando o nosso filho, né? Os nossos filhos. Na verdade, o Davi foi para a aula e o Gustavo não tinha ido. Então o Davi se encontrava com a professora na rua, nós acolhemos ele, chorando, né? Nós acolhemos ele e procuramos o João Pedro nas ambulâncias. A Bárbara procurou e não deixavam a gente entrar na escola. Portão fechado, não entra. Falei, quer saber a notícia do meu filho? Meu filho foi atingido, meu filho está hospitalizado, meu filho está na ambulância, meu filho já foi removido para o hospital. Cadê meu filho? Insisti muito, eles falaram, não, seu filho faleceu na porta da escola. Nós ficamos em torno de 10 minutos tentando ter alguma informação e nada era passado para a gente, o que havia acontecido. E aí eu perguntei, o João Pedro está morto? Aí a porteira, uma das pessoas que fica na portaria, balançou a cabeça dizendo que sim. O Léo desmaiou. Foi muito difícil. A gente nunca está preparado, né, para essa notícia. A primeira explicação dada para o caso foi de bullying. Essa foi a justificativa apresentada pelo atirador em depoimento à polícia. Ele afirmou ter se inspirado em massacres como os de Columbine, nos Estados Unidos, e do Realengo, no Rio de Janeiro. Mas as investigações mostraram que ele já tinha um comportamento problemático antes, um histórico agressivo, o que fez com que ele ficasse com a maior pena possível para um menor. Ele vai ficar apreendido por 3 anos, com a conclusão de
de que o que motivou toda essa tragédia foi a agressividade do comportamento dele. A justiça considerou relatórios sobre tratamentos psicológicos do menor, assim como relatos de que as ameaças de morte já existiam por parte dele, apesar de outros alunos acharem que era brincadeira. Ele também demonstrava ser adepto de ideias nazistas. Nós tivemos que lidar, além do luto, com a defesa do João Pedro. Nós sabíamos a educação que nós tínhamos dado a ele. Então, foi uma estratégia da defesa, não sei, falar que alegar que foi bullying, né? E a gente sabia que não era. Mas a gente dizer e ser provado, né, é outra coisa. Essa parte para a gente foi um alívio. Essa constatação que nós sabíamos, mas a gente precisava ter provado, né, que não era. O fato também expõe que o atirador de 14 anos tinha fácil acesso e sabia manusear as armas dos pais, que são policiais militares. O caso certamente chama mais a atenção por ser incomum, já que ocorreu dentro da sala de aula de uma escola particular. Mas mortes por arma de fogo não são raras no Brasil. O último grande levantamento feito no país mostra que foram mais de 59 mil homicídios, sendo que quase 72% foram com armas de fogo. Os dados são de 2015, mas apresentam tendência de alta nos últimos anos. Um estudo ainda mostra que a cada 1% de aumento da proliferação de armas no país, aumenta em 2% a taxa de homicídio. Mesmo assim, no Congresso Nacional surgem projetos para discutir novamente a questão da posse de armas, o que inclui uma proposta no Senado para revogar completamente o Estatuto do Desarmamento, permitindo que qualquer cidadão tenha acesso a armas de fogo. Em um dos países onde as leis permitem o acesso de armas de fogo, os Estados Unidos, a reabertura da discussão é frequente, mas no outro sentido. A facilidade para comprar armamento é vista como um dos fatores para os frequentes tiroteios em massa no país. Em 2017, um dos mais marcantes aconteceu em Las Vegas, onde um atirador agiu do quarto de um hotel disparando contra participantes de uma festa. 58 pessoas morreram e mais de 500 ficaram feridas. No Texas, o alvo de outro atirador foi uma igreja batista, onde 26 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas. Esses são alguns dos exemplos de como o ódio se espalhou pelo mundo no ano de 2017, por motivos variados. Os atentados terroristas continuaram frequentes, muitos promovidos por radicais islâmicos, como o que aconteceu em uma mesquita no Egito, que deixou mais de 230 mortos. O modo de ataque usando carros também ficou mais comum, como em diferentes ataques na Europa. Um dos casos mais simbólicos foi o de Barcelona, onde 16 pessoas morreram. Sendo em um atentado de repercussão mundial ou em um crime dentro de uma sala de aula, o ano de 2017 deixa muitas vítimas. Não apenas as que faleceram, mas também as que ainda buscam respostas para o sofrimento. Queremos entender, né, o propósito de Deus por ano de 2017. Mas nós não vamos ter a resposta agora. Nós não vamos ter essa resposta agora. Nesse momento, o ano de 2017 não está sendo bom para nós. A perda do nosso filho foi um baque muito grande mesmo. Talvez futuramente a gente consiga entender o propósito de Deus nisso tudo. Existem atentados que não tiram a vida, mas deixam cicatrizes na alma e são quase impossíveis de serem apagados da memória, como, por exemplo, um abuso. De acordo com o Instituto Maria da Penha, a cada 7 segundos, uma mulher é vítima de violência física, que é um dos tipos de abuso. Mas esse número pode ser ainda maior, já que muitas não denunciam o agressor por medo. Medo que Luísa não teve, apesar das ameaças sofridas. Ela reuniu forças e contou à polícia o que aconteceu. Eu convivi com ele quase 5 anos, foram 4 anos e meio.
Alguns meses depois que a gente se conheceu, assim, ele nunca me agrediu fisicamente, mas começaram as agressões verbais, né? Xingava, aquela coisa toda. Só que a gente vai deixando. Teve um dia, um domingo, ele saiu de manhã, cedo. Quando ele voltou por volta das 2h30 da tarde, mais ou menos, voltou assim, bêbado, alterado. E deitou no sofá da sala e cochilou. Ligou a televisão e cochilou. Eu fui, desliguei a TV, peguei a nossa filha que estava deitada com ele e levei para o quarto. E aí, eu acho que, não sei, ele achou que foi um desrespeito ter desligado a TV. Foi quando ele veio atrás já me xingando lá no quarto e já começou a dar murro, a me agredir. E isso tudo na frente da nossa filha. Quando eu tentei pegar o celular para ligar para a polícia, foi quando ele pegou meu celular, quebrou no meio. E quando tentou, me jogou na cama e tentou me asfixiar, dizendo que se eu denunciasse, ele me mataria onde eu fosse. O agressor esteve antes da Luísa na delegacia e fez um boletim de ocorrência contra ela. Quando cheguei lá na Civil para fazer o BO, fiquei sabendo que ele tinha ido lá na delegacia civil, porque ele aproveitou que eu tinha arranhado o rosto dele para me defender quando ele estava me estrangulando, para fazer um BO contra mim, de agressão. Eu arranhei ele numa tentativa para sobreviver. E aí disseram, não, mas como ele estava machucado, você também é autora. E fizeram um boletim de vítima e autora. E aquilo ali, nossa, você já está machucada, aconteceu aquilo tudo, né? O que impressiona ainda mais na história da Luísa é que o agressor é um policial militar e deveria defender e proteger a população, inclusive sua companheira. E quando eu estava denunciando ele na PM, ele chegou para trabalhar normalmente, como se nada tivesse acontecido, às 9 horas da manhã. E a única coisa que a PM fez foi tirar a arma dele, no dia. Que agora, com certeza, deve estar armado de novo. Em 2017, houve um crescimento no número de denúncias feitas. E o meio artístico não ficou de fora. O ator José Maier foi denunciado por uma figurinista da emissora e, dias depois, reconheceu o erro e pediu desculpas. Hollywood também foi palco de denúncias de abuso, como o roteirista e diretor James Stolbach, acusado de assédio por mais de 40 mulheres. O caso foi investigado pelo Jornal de Los Angeles e, depois da publicação da reportagem, mais de 200 mulheres entraram em contato com o periódico para relatar as experiências de abuso. Outro ator famoso acusado de abuso foi Kevin Spacey, estrela do seriado americano House of Cards. Alguns funcionários da série afirmaram de forma anônima que o ator tinha um comportamento predador e que incluía o contato sem consentimento do outro e comentários brutos, geralmente feito para outros homens. A Netflix cancelou a nova temporada da série que estava prevista para 2018 e disse que o ator está fazendo tratamento. De volta ao Brasil, Luísa, que foi espancada pelo marido e que é policial, diz que ainda é difícil falar do assunto, mas resolveu se expor justamente para encorajar outras mulheres a denunciarem também. Ao ver um vídeo numa rede social de pessoas ouvindo áudios de ligações pedindo ajuda para a polícia, Luísa resolveu contar a sua história abertamente. Polícia? Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar? O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr e deixar meus 2 filhos ali. Eu tô toda machucada. Polícia militar? Tá dando briga aqui em casa, meu pai, ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Se vem rápido, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe. Quando eu vi aquilo ali, eu também comecei a chorar, que eu lembrei de mim, né, do dia. E... consigo. É inevitável não se emocionar, porque é uma coisa muito forte, né? E aquilo te impulsionou, então? E aquilo ali impulsionou. Outro caso que marcou o ano foi o abuso sofrido por uma jovem dentro de um ônibus em São Paulo no fim de agosto. Diego Ferreira de Novaes, de 27 anos, estava em pé no corredor e ejaculou no ombro de uma passageira que estava sentada. Ao julgar o caso, o juiz entendeu que ela não sofreu constrangimento e soltou o agressor, que dias depois foi preso em flagrante. Assim como Luísa não imaginou que seria agredida pelo parceiro,
Ninguém imagina que vai sofrer abuso dentro de um ônibus com diversas pessoas ao redor. E mesmo com tantos avanços na proteção às mulheres, ainda estamos aquém de realmente assegurá-las. Vai que ele descobre onde eu moro, não sei. Ele pode sim vir fazer alguma coisa. Porque ele falou, se você me denunciar, eu vou te matar onde você estiver. Por ele continuar na polícia normalmente, com porte de arma, é onde eu fico assim, indignada, assim, sabe? Porque que justiça é essa que deixa uma pessoa que fez isso trabalhar normalmente ainda por cima armado? Porque ele fica de viatura, que as pessoas veem ele na viatura, como se nada tivesse acontecido. E você não se sente segura, apesar das medidas de proteção, Não. da Lei Maria da Penha? Não me sinto segura de forma alguma. Não me sinto segura. Porque ele pode aparecer, ele pode descobrir onde eu moro. E aí acontece e fica por isso mesmo, porque a gente morre e acabou, né? Não tem mais como voltar atrás. Por isso que eu acho que eles tinham que tomar uma medida assim, enquanto eu tô viva, enquanto dá tempo. Porque que adianta fazer depois que a pessoa já se foi? E dificilmente Luísa vai esquecer o abuso que sofreu. É uma coisa que fica na alma, uma dor assim que não dá pra... Que a dor física passa, depois sai as marcas, mas a dor aqui dentro fica pra sempre. A nossa próxima parada é a cidade de Paraty, no litoral do Rio de Janeiro. A pequena cidade histórica e turística foi abalada ainda no primeiro mês do ano. No dia 19 de janeiro de 2017, em uma tarde nublada como esta, aqui no litoral de Paraty, perto daquela pequena ilha ali atrás, chamada de Ilha Rasa, caiu um avião com 5 passageiros. Ninguém sobreviveu. E entre as vítimas estava o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. No calmo cais da cidade, ficam atracadas embarcações que levam turistas a passeios e servem de apoio a mergulhadores, mas que naquele dia se envolveram em outra atividade, a tentativa de resgate dos passageiros que estavam no avião. Puxa! Respira por isso aí! Bota na boca! Alguns meses depois daquele fatídico dia, encontramos um dos marinheiros que estavam presentes. O Carlos Alexandre nos recebeu no barco dele, que naquele dia tinha saído para um passeio com um casal de turistas. Ele conta tudo o que viu naquele dia. Meio-dia, quando eu saí do cais, o sol estava quente, estava bem quente mesmo, né? E por volta de meio-dia, mas por volta de 1h, assim, 1h30, começou a chover muito. Foi onde o casal que estava comigo, no dia eles pediram para retornar para o porto. E um tempo muito chuvoso, né? Foi aí que nós avistamos o avião, quando ele veio de lá, direção de Angra, assim, para Paraty. Quando ele, por cima da Ilha da Bexiga, ele tentou fazer a volta, né, para poder arremeter, foi que ele bateu a asa na água e deu um capote. A conversa que tivemos com o Carlos foi feita exatamente no local onde o avião caiu. Um lugar que ele evita no dia a dia por causa das lembranças que traz. E você fica lembrando muito daquele dia ou você... Não, agora não. Mas assim, eu fiquei uns 5 dias sem dormir, mais ou menos. Assim, sem dormir mesmo. Toda hora a imagem, vinha a imagem do avião caindo, a imagem do avião passando por cima da embarcação, voando baixo, tudo aquilo ali ficou na minha mente assim, durante um bom tempo. Mas o que mais marcou ele foi a tentativa de resgate de uma das passageiras, que sobreviveu ao momento da queda, conseguiu pedir ajuda, mas que não foi resgatada a tempo. É difícil falar porque a gente tentou de tudo, assim. Logo quando eu cheguei, eu acionei a Marinha, a gente tentou de tudo, assim, para poder tirar, né? Porque tinha uma pessoa viva, a menina mais nova, ela estava
vivo ainda. Então a gente tentou de tudo. Logo chegou a Marinha, primeiro chegou a nossa embarcação, depois chegou a Marinha, aí foi chegando marinheiros, né, para poder tentar tirar ela de lá de dentro, mas não teve como. Assim, um avião, a gente tentou de tudo, tentou furar a fuselagem, tentamos abrir a janela do avião para poder botar a mangueira para ela poder respirar, mas quando a gente conseguiu furar o avião para botar a mangueira para ela respirar, foi aí que ela afundou. Em outro estado, no Rio Grande do Sul, quem sofria naquele momento era a família Zavascki. O filho do ministro Teori conta que todos tinham voltado de uma viagem de férias recentemente e estavam animados até receberem a notícia. Até então era um dia normal de recesso, né? Aí eu sabia que o pai estava indo para o Rio de Janeiro, mas não sabia exatamente a rota. Até eu imaginava que inicialmente que ele ia para o Galeão, ia pegar um carro e ia para Angra, né? E em algum momento surgiu essa possibilidade dele ir nesse avião que caiu. Aí eu até não sabia, né? E eu fiquei sabendo, começou a suspeita de que poderia ter acontecido uma coisa quando chegou a notícia que havia caído um avião em Paraty. E daí até no grupo de WhatsApp da família se começou a perguntar, estou tentando falar com o pai, mandando mensagem, não responde. E aí a gente foi atrás e descobriu que realmente ele tinha entrado nesse avião, né? E foi quando todo mundo se reuniu aí na casa da minha irmã para acompanhar os desdobramentos aí, até a confirmação. Foi Francisco quem afirmou através das redes sociais que o pai estava no avião e depois que já havia a confirmação da morte. Mudou tudo, né? Mudou tudo. O pai, há mais um ano de hoje, estaria se aposentando. A expectativa dele é se aposentar com 70 anos. Ele não era favorável à PEC da Bengala, mas ele já havia combinado tinha comunicado para os amigos e para a família, aos 70, um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu me aposento. Vou daí voltar a curtir a minha família, porque desde que ele foi para Brasília houve um distanciamento natural, porque a família é de Porto Alegre, ele morando em Brasília, e ia se juntar com a gente no escritório e tal. Tinha uma série de projetos juntos, né? Além da importância natural do cargo, ele era o responsável pelo julgamento mais importante do país, um processo que decorria da Operação Lava Jato. A morte de Teori aconteceu quando o ministro estava prestes a homologar importantes delações de executivos da Odebrecht. Com circunstâncias também duvidosas na queda do avião, muitas teorias sobre as causas foram levantadas. Francisco está entre os que ainda têm dúvidas se foi um acidente. No meu íntimo, eu ainda quero acreditar que foi acidente. Eu quero acreditar. Falo assim, olhando nos teus olhos, que eu quero mesmo acreditar que foi acidente. Embora são tantas coincidências e são tantos fatos, circunstâncias que indicam que não foi acidente, que eu prefiro assim aguardar as investigações e depois quando as investigações terminarem, eu quero ler tudo com calma para poder fazer o meu fechamento nesse aspecto. O ministro Teori Zavascki faleceu no momento em que desempenhava o papel mais relevante profissionalmente perante o público. Com ele, na relatoria do processo da Lava Jato, havia uma certeza de que o lado político não seria decisivo. A grande lição que o pai deixou, né, é que a gente tem que fazer as coisas certas, independentemente do custo pessoal que essas coisas certas vão acarretar para a gente. E eu procuro levar isso na minha profissão, no meu dia a dia. Não é fácil, mas eu acho que assim a gente vai encaminhando um país melhor também. A morte de Teori Zavascki teve dois grandes impactos políticos quase imediatos. Um deles foi a substituição na relatoria da Lava Jato no Supremo, que passou para o ministro Edson Fachin. O outro foi a nomeação de Alexandre de Moraes para o Supremo para ocupar a cadeira vaga. Uma decisão polêmica e tomada com motivações claramente políticas, já que antes de ir para o STF, ele já ocupava um cargo dentro do governo Temer.
na nova função, fica garantido em um cargo político por mais tempo e ainda tem a oportunidade de impor a agenda governista também no judiciário. Outras questões influenciaram a política brasileira em 2017. A proposta da reforma da Previdência ganhou destaque no governo de Michel Temer. O presidente se pronunciou dizendo que as despesas com a aposentadoria dos brasileiros são incompatíveis com o crescimento demográfico e, como a população está vivendo mais, seria necessário trabalhar durante um tempo maior para usufruir do benefício. A proposta ainda está em tramitação no Congresso, mas quem realmente já começou a sentir a tão desejada aposentadoria ficar mais distante foi o trabalhador. Simone recebeu seu primeiro registro na carteira de trabalho quando tinha 21 anos de idade e, a partir daí, construiu sua carreira. O meu primeiro emprego fichado foi na autoescola, né? Na primeira autoescola eu trabalhei 20 anos na parte administrativa e depois que eu saí de lá, a autoescola fechou, eu fui para uma outra autoescola que eu trabalhei como instrutora, porque eu também tenho, né, a função de instrutora de trânsito, e nessa outra autoescola eu trabalhei quase 2 anos e meio. Hoje ela continua trabalhando como auxiliar administrativa e, além disso, é esposa, mãe e dona de casa. Com a rotina corrida e os 50 anos se aproximando, já pensava na tão sonhada aposentadoria. Eu trabalho todos os dias da semana, e das 7h30 às 6 da tarde, e chego em casa, tem toda aquela rotina diária, que é uma dona de casa, uma mãe de família. Eu tenho um filho pequeno de 8 anos, então chego em casa, ele tem aquela atenção que você tem que dar para o filho, para a família, além dos afazeres que toda dona de casa tem. Eu tinha, né, planos de levar meu filho para natação, eu queria acompanhar mais a vida. Eu pensava assim, a aposentadoria está mais próxima agora, eu vou acompanhar mais a atividade do meu filho durante a semana. Eu pensava nisso, entendeu? E agora está bem distante, né? Segundo as regras atuais, Simone precisa de mais 4 anos de trabalho para atingir a idade mínima para se aposentar. Para ganhar 100% do benefício, ela deve trabalhar mais 8 anos, completando os 30 de contribuição com 54 anos de idade. Agora, caso a nova proposta da Previdência seja aprovada, ela terá que trabalhar mais 16 anos para atingir a idade mínima para mulheres, que é de 62 anos. Mas só receberia 100% do benefício se trabalhasse até os 64 anos para completar os 40 de contribuição. Não, eu não vejo isso como necessário. Eu acho que a gente trabalha desde, que nem no meu caso, que eu trabalho desde muito nova, e a gente faz planos para o futuro, entendeu? Então, eu não acho necessário aumentar mais tanto tempo de contribuição, mais anos trabalhados, entendeu? Eu gostaria realmente de ficar assim, de já estar, né, pensando na minha aposentadoria, pensando em ficar em casa, em curtir um pouco mais a família, o filho, porque a gente que é trabalhadora, que é mãe, que é dona de casa, é bem complicado. Dentro da nova proposta da Previdência, a idade mínima para a aposentadoria dos homens é de 65 anos, mas para receber o valor integral, eles também precisariam completar 40 anos de contribuição. Para se aposentar com a idade mínima, o trabalhador precisaria contribuir por pelo menos 15 anos com o INSS, mas o valor recebido seria parcial, aumentando de acordo com o tempo de contribuição. O Planalto, que buscava convencer os parlamentares individualmente, passou a trabalhar com os partidos de base, sugerindo que não permitam que seus deputados votem contra a reforma. Em troca, seriam beneficiados com apoio no processo eleitoral. O presidente também marcou reuniões com empresários e sindicalistas para conversar sobre a proposta e buscar apoio. Como a proposta promove uma mudança na Constituição, para entrar em vigor precisa ser aprovada por pelo menos 308 deputados em 2 turnos de votação na Câmara e mais 2 turnos no Senado. A previsão é que isso aconteça na volta do recesso do Congresso, em fevereiro de 2018. Segundo o Ministério da Fazenda, se for aprovada, a reforma promete gerar uma economia de quase 480 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Atualmente, grande parte dos deputados são contrários à reforma. Enquanto isso, Simone continua em sua jornada de trabalho sem saber ao certo como será seu futuro. Com 22 anos e meio de carteira assinada, praticamente, eu já estava pensando na aposentadoria. Curti um pouco mais a família, o filho, e agora com essas mudanças, no meu caso, são muitas as incertezas. Porque, na verdade, agora eu não sei nem será que eu vou realmente aposentar?
Será que eu vou aposentar com essa saúde, com o vigor de agora? Você entendeu? Na verdade, são o quê? Mais 14, 15 anos ainda para frente? Será que eu vou ter essa disposição? Será que eu vou ter saúde? Será que realmente eu vou curtir essa aposentadoria? Enquanto a reforma da Previdência continua em discussão, a reforma trabalhista já entrou em vigor em 2017 e modificou a realidade de trabalho de muitos brasileiros. O texto prevê diversas mudanças que incluem o tempo da jornada de trabalho, período de intervalo e até a remuneração. Agora, as férias podem ser fracionadas em 3 períodos e o trabalho em casa passa a ser formalizado. Além disso, a remuneração por produção agora não precisa seguir obrigatoriamente o salário mínimo. A reforma permite uma maior liberdade de negociação entre trabalhador e empregador, o que pode ser positivo ou negativo. As decisões políticas do governo de Michel Temer levaram muitas pessoas às ruas em protesto. Os participantes das manifestações alegaram que as reformas trabalhistas já aprovada e da Previdência ainda em tramitação no Congresso prejudicam o principal instrumento para o sustento das famílias brasileiras, o trabalho. As reformas que o governo propõe são justificadas como a única forma de saída da crise econômica do país. A melhora apareceu em alguns índices econômicos ao longo de 2017. Depois de 2 anos seguidos de queda na produção de riquezas, o Brasil volta a registrar aumento no PIB. No acumulado dos 3 primeiros trimestres, a alta é de 0,6%. Ao mesmo tempo, a inflação já deixa de ser um problema grave, tendo diminuído radicalmente. Terminou o mês de novembro com acumulado de 2,5%, sendo que no mesmo período do ano passado beirava os 6%. A taxa básica de juros do país foi reduzida drasticamente pelo Banco Central. Depois de começar o ano em 13,75%, encerra 2017 em 7%. Mas uma coisa ainda preocupa os brasileiros: o desemprego. Esse ainda não diminuiu. Pelo contrário, de acordo com o último dado oficial divulgado, que considera números até o fim do mês de outubro, a taxa de desocupação está em 12,2%. São 12 milhões e 700 mil trabalhadores sem vagas de emprego. E alguns setores foram mais afetados. Um caso é o da construção civil. Segundo dados do IBGE, o PIB do setor teve uma queda de 4,7% no terceiro trimestre do ano, na comparação com o ano passado, o que gera um grande impacto na economia. A formação bruta de capital fixo, número que revela o nível de investimento no país, teve uma queda de 0,5% no período, sendo a 14ª baixa seguida. O principal motivo é a queda no movimento da construção. No sindicato da categoria em São Paulo, o setor de homologações está bastante movimentado, mesmo agora no final do ano. Um dos trabalhadores que passou por lá foi o Silvio. Ele foge ao perfil mais comum do trabalhador que põe a mão na massa na construção, mas mostra que os cortes chegaram ao setor administrativo. É a situação de mercado, né? Na área imobiliária, você não vende, né? Não consegue vender, houve uma quantidade de estoque muito grande, problema de distratos de contrato, né? E a empresa ela tem que estar se reestruturando em função da situação atual. As entidades do setor de construção civil ainda contabilizam os números deste ano, mas já esperam que 2017 termine com quase 200 mil postos de trabalho a menos em relação a 2016, uma queda de 11% no número de empregados no setor. Se somados os números dos últimos 3 anos, são 1.100.000 vagas de trabalho a menos no setor, um reflexo do momento político no Brasil. O governo diminuiu quase 40% o nível de investimentos em construção. Além do desaceleramento econômico do país, nos últimos anos estouraram os casos de corrupção em obras públicas. Grandes empresas do setor foram afetadas desde que as investigações da Operação Lava Jato começaram a dar resultados. O maior exemplo é o da Odebrecht. O presidente da empresa chegou a ser preso, fez acordo de delação premiada e vai terminar o ano cumprindo pena em prisão domiciliar. Mas a empresa perdeu muito. Uma das maiores companhias do setor nas Américas virou símbolo de corrupção e foi proibida de atuar em alguns países, além de enfrentar problemas para fechar novos contratos no Brasil. Com menos obras, menos funcionários são necessários, o que leva ao fechamento de vagas. O Silvio foi apenas um dos vários trabalhadores da Odebrecht afetados por esse momento.
A partir do momento em que esses contratos cessam, terminam, né? Que é o caso nosso, a gente passou 2 anos entregando obras que nós tínhamos lançadas. Nesses últimos anos a gente não teve lançamento, muito em função da situação de mercado. Então, a gente que é de linha, a gente sabe que isso é seu contrato. Se tem continuidade e você atendeu às necessidades da empresa, você tem continuidade. Se você não tem isso, basicamente você já desde a época da contratação, você tem ciência que você vai ser desligado. A economia é um denominador comum em diversas questões, entre elas nos movimentos separatistas. Cansados de divergências políticas e econômicas, alguns estados e até municípios lutam pela independência. O mais expressivo movimento separatista durante 2017 foi o da Catalunha, na Espanha. Considerada uma das regiões mais ricas do país, a Catalunha há muito tempo é independente do ponto de vista cultural. É uma região autônoma reconhecida pelo Estado espanhol, mas não é independente dele. Segundo opositores ao movimento separatista, essa condição de independência é ilegal do ponto de vista constitucional. Isso significa que a Catalunha, como região autônoma, possui algumas características próprias, como o idioma catalão e o direito de ter um parlamento próprio que decide os investimentos em saúde, segurança e educação local. Mas essa autonomia não é total, porque a Catalunha tem laços fortes com o governo espanhol, garantidos pela Constituição de 1978. Mesmo assim, a luta pela separação acontece há anos. Os separatistas acusam o governo espanhol de roubo. A Catalunha contribuía com um pouco mais de 16 bilhões de euros no orçamento comum da Espanha. A ideia do suposto roubo, de cerca de 4,8% do PIB da Catalunha, começou a ser propagada e o movimento separatista foi ganhando força. Os movimentos separatistas a gente vê muito fortemente na Europa, mas existem muitos aqui no Brasil. Inclusive o movimento O Sul é Meu País, que é um dos que tem maior número de seguidores, inclusive nas redes sociais. Eu queria que você me contasse, Celso, um pouco da história dele. Eu sei que ele foi criado em 1992. Quais foram os progressos de lá para cá? Bom, em 1992, eu acho que todo mundo lembra, o Brasil passava por uma dessas crises como ele está passando agora. E nós começamos a estudar a realidade brasileira e chegamos à conclusão de que a federação ela havia falido. Como ela continua falida hoje, ela não funciona. E um grupo de pessoas, principalmente profissionais liberais, advogados, jornalistas, médicos, cidadão comum também, né? Pedreiro, carpinteiro, nós temos todos estes dentro do movimento, resolveram fundar uma instituição legalmente constituída para, no dia 9 de abril de 1992, para que ela pudesse passar a estudar essa realidade e propor mudanças. A partir disso, então, nós começamos a descobrir distorções enormes dentro da federação, o que levou o movimento, então, a se tornar um movimento emancipacionista, ou seja, que luta para que as pessoas tenham o direito de defender a emancipação do Sul. Emílio, o novo presidente do movimento, eleito em novembro, fala sobre a diferença de representação política das regiões do Brasil e explica por que a região Sul se sente prejudicada com isso. Quer dizer, a representação política da região Sul, ela acaba sendo pequena se você comparar com o restante do Brasil. Eu vou dar um exemplo bem comum que aconteceu na eleição de 2014, onde o candidato ao Senado, Teomário Borba de Roraima, se elegeu com 96 mil e poucos votos. Enquanto que o senador Álvaro Dias, no Paraná, precisou 4 milhões de votos. Quer dizer, ambos, quando lá no Congresso eles levantam a mão para votar um projeto, eles representam um voto. Mas quantas pessoas eles estão representando lá? Então o Sul sofre com essa má distribuição da representação política. Outra queixa que também impulsiona a vontade de se tornar independente é o pouco retorno econômico que volta na região frente ao montante de impostos enviados para a União. Em 6 anos, Brasília arrecadou nos 3 estados do Sul 839 bilhões de reais. Bilhões, isso é muito dinheiro, né? Enquanto que voltou para o Sul, para os 3 estados, 195 bilhões.
ficando lá em Brasília 644 bilhões. E ainda é importante destacar que dentro desses 195 bilhões que vieram para a região sul, vem também a manutenção da própria estrutura pública federal. Então isso não são investimentos diretamente. Então hoje esse retorno representa algo em torno de 20% na média dos 3 estados, ou seja, algo muito pequeno para que os estados possam fazer o que eles precisam, possam se manter em funcionamento, possam ter repasses para prefeituras e assim por diante. Hoje a gente imagina que uma proporcionalidade para o município seria 80%, para o município e 20% para a União. E a gente prega uma confederação municipalista com extinção do nível intermediário, Estado. Esse é apenas um dos mais de 20 movimentos separatistas do Brasil, e todos estão engatinhando ainda, enquanto que na Espanha já tomou uma proporção bem maior e mais forte. No referendo de 1º de outubro, cerca de 2.200.000 pessoas, ou seja, pouco mais de 40% do eleitorado catalão, votaram no referendo. O resultado de quase 90% desses votantes foi o sim à separação da Catalunha. Depois de tentar ser independente, a Catalunha perdeu um pouco da sua autonomia local. O presidente da Espanha, Mariano Rajoy, destituiu o presidente catalão e anunciou que seriam necessárias novas eleições. Na eleição de 21 de outubro, as 3 legendas a favor da independência somaram 70 cadeiras, maioria no parlamento. Com isso, Puigdemont poderia voltar ao poder, mas como foi processado pela justiça espanhola e pode ser preso, possivelmente outro líder de uma das legendas separatistas assuma o poder, mas isso ainda é incerto. De volta ao Brasil, seja viável ou não, a questão da separação da região sul é vista como uma solução para alguns. Eu acho que seria muito bom para nós aqui do sul, mas acontece que o norte, nordeste e centro não vai aceitar isso aí. Realmente acho que seria muito bom para o sul, mas talvez nem tão bom para o resto do país. Mas há aqueles que veem uma nação mais forte, unida e não separada. Exemplo de cidadão que valoriza a nação. Não existe esse negócio de sul é meu país. O Brasil é um país só, não tem essa de dividir. Não vai se dividindo que vai solucionar o problema. Mas existem pessoas que dedicam a vida para representar sua nação. Desde os 2 anos, Poliana Okimoto passa boa parte do seu tempo assim, na piscina. Nadar se tornou sua profissão e o ano de 2016 marcou sua carreira. Viemos até o litoral de São Paulo conversar com ela sobre a conquista do bronze olímpico na maratona aquática feminina. Quando a gente pensa em Jogos Olímpicos, as pessoas pensam um ano antes, né? E até os investimentos vêm um ano antes. Mas o atleta ele se prepara desde lá, de pequeno. Quando eu comecei a competir, eu já estava me preparando para competir uma Olimpíada. E entrei na seleção brasileira com 13 anos de idade. Foi com 33, depois de 20 anos defendendo a seleção brasileira, que eu consegui conquistar uma medalha olímpica. Então, o processo é longo, são objetivos a longo prazo, não é só os últimos 4 anos, não é só o último ano. O atleta é construído desde pequeno até conseguir uma medalha olímpica. Poliana foi a primeira nadadora brasileira a subir ao pódio em um mundial e também a conquistar uma medalha olímpica nos Jogos Aquáticos, a única medalha da natação do país nas Olimpíadas de 2016. O momento que a gente entrou no mar, eu pisei na areia de Copacabana, eu sabia que eu ia fazer a melhor prova da minha vida. Além de muita dedicação, um atleta precisa de uma boa equipe para se preparar para uma competição. Então eu treino sozinha, só eu e meu técnico, e a gente sempre encontrou muita dificuldade em relação à estrutura. Para os Jogos Olímpicos de 2016, a gente conseguiu toda essa estrutura. Então eu tinha a minha equipe multidisciplinar inteira pensando e voltada para o meu treinamento. Então eu tinha fisioterapeuta, psicóloga, nutricionista, massoterapeuta, preparador físico e o meu técnico. Então eram 6 pessoas voltadas e pensando sempre no melhor para o meu treinamento. E isso fez muita diferença para eu ganhar essa medalha. Muito se fala do legado deixado pelos últimos Jogos Olímpicos. Grandes empresas patrocinam atletas que representam o Brasil nas competições. Mas quando elas acabam, o investimento no esporte já não parece tão interessante. Perdi o patrocínio que sustentava exatamente a equipe multidisciplinar que eu tinha. E isso, tirando toda essa equipe, eu tinha 6 pessoas trabalhando para mim, de repente eu fiquei com uma, que é meu técnico e marido. Então,
foi bem difícil para mim, não só para mim, mas todo atleta sentiu muita diferença. Tudo se voltava para os Jogos Olímpicos de 2016, mas nada foi pensado no pós-olímpico, o que vai ser feito em 2017. E a gente sentiu bastante esse baque. Acabou a Olimpíada, acabou o patrocínio, acabou a equipe multidisciplinar e aí ficou bem difícil. O Brasil recebeu atletas de todo o mundo para participar das Olimpíadas. Foram mais de 2 bilhões de reais entre investimentos públicos e privados para construir as instalações esportivas adequadas para a competição. Mas como será que toda essa estrutura está sendo utilizada agora? Fomos lá conferir. Grande parte das competições aconteceram aqui, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca. Muitos planos foram feitos buscando deixar um legado, para que o público tivesse acesso aos espaços e as instalações fossem bem utilizadas. Mas hoje, quase 1 ano e meio após o fim dos Jogos, pouco daquilo que foi planejado se tornou real. Muitas estruturas se tornariam centros de treinamento para atletas de alto rendimento. A Arena do Futuro seria desmontada para se tornar 4 escolas. Planos muito ousados, mas que não saíram do papel. Porque para que tudo isso se tornasse real, era necessário um investimento da iniciativa privada, o que não aconteceu. E 2017 chegou juntamente com a falta de recursos públicos para cuidar de tudo aquilo que foi construído. A Arena 3 se tornaria uma escola municipal de ensino integral. Ela é administrada pela Prefeitura do Rio. Foi entregue após os Jogos vazia e sem orçamento para nenhum projeto. O jeito foi buscar parcerias. A quadra foi doada, a Federação de Ginástica contribuiu com os aparelhos e a Rio Mais Esporte com o placar. Hoje o espaço é usado para campeonatos e torneios. A Arena do Futuro e o Estádio Aquático ainda não foram desmontados como planejado e não se sabe quando isso vai acontecer. Pelo parque encontramos peças espalhadas e até mesmo áreas que oferecem risco à saúde. A piscina de aquecimento dos atletas foi esvaziada após as Paralimpíadas. Hoje ela segue sem manutenção e é uma mistura de água parada com muito entulho. O espaço é aberto ao público, mas o pouco movimento quase nos deixa esquecer que tivemos por aqui um verdadeiro palco do esporte. O Brasil estava totalmente voltado para a Olimpíada. O Rio de Janeiro, a gente respirava esse clima olímpico e estava muito gostoso. Onde a gente ia, a gente encontrava um atleta, a gente encontrava um estrangeiro pensando em Olimpíada, pensando em esporte. Por conta da falta de recursos da Prefeitura, o governo federal assumiu a gestão do Centro Olímpico de Tênis, do Velódromo e das Arenas 1 e 2 em dezembro de 2016. Os espaços são usados para competições e eventos esportivos. Nestes momentos, o público volta a enfeitar o Parque da Barra e as cadeiras vazias ganham mais uma vez a cor verde e amarela. Saindo da Barra, fomos para Deodoro, local que também sediou os Jogos. No Parque Radical aconteceram as competições de canoagem. Hoje ele não é mais utilizado para a prática deste esporte. Desde setembro se tornou um espaço de lazer para a população e foi estruturado para isso, com banheiros públicos, bebedouros e até duchas. Já a pista de BMX permanece sem uso. O revestimento está solto e o chão mostra sinais da falta de manutenção. Outro fato ligado aos Jogos Olímpicos também ganhou espaço na mídia em 2017. Em outubro, agentes da Polícia Federal e do Ministério Público prenderam Carlos Arthur Nussmann, ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, e Leonardo Griner, seu braço direito e ex-diretor do COB e do Comitê Rio 2016. Eles são suspeitos de intermediar a compra de votos de integrantes do Comitê Olímpico Internacional para a eleição do Rio como sede olímpica. Nussmann aumentou em 450% seu patrimônio durante o tempo que ocupou a presidência do COB. 10 dias após a prisão, Griner foi solto. Nussmann recebeu a liberdade após 15 dias preso e segue agora medidas cautelares. Entre escândalos de corrupção e a busca por orçamentos que mais sofreram com o fim dos Jogos foram seus protagonistas, os atletas. Poliana anunciou em dezembro sua aposentadoria nas competições. Além de motivos pessoais, apontou a falta de patrocínio como algo que motivou essa decisão. E depois da Olimpíada, muitos atletas perderam muitos patrocínios. Abdiquei demais da minha vida durante tantos anos e foi difícil, assim, para mim, eu tomar essa decisão, sabe? Porque
Eu gosto do que eu faço, mas quando eu terminei os Jogos Olímpicos, eu disse que eu continuaria se o cenário fosse perfeito para mim. Eu sou uma pessoa perfeccionista, isso é bom, porém às vezes é ruim, né? Eu prefiro não fazer se for fazer mal feito. Assim como Poliana, muitos atletas se dedicam para ver a bandeira verde e amarela receber destaque nos pódios. Por trás de tudo está o sonho de lutar por um objetivo, de representar sua nação e pertencer a um povo. Ter uma pátria é, de certa forma, ter um lar. Mas e quando não é possível voltar para casa? Como você se sentiria? Essa é a situação de milhares de refugiados, que são um grupo específico de imigrantes que saíram dos seus países por conta de perseguições por motivos de raça, religião, nacionalidade ou grupo social ou mesmo opiniões políticas. Em 2015, o grupo de pessoas que se deslocou de seus países fugindo de perseguições políticas ou guerras passou de 65 milhões. A ONU considera essa a pior crise humanitária do século e a maioria saiu da África ou do Oriente Médio. Como é o caso do Basel. Ele saiu da Síria por causa da guerra. Bom, depois que a minha casa foi bombardeada, nós não tínhamos para onde ir, então decidimos sair. Nós não gostamos de guerra, nem nada do tipo. Então nós resolvemos mudar para sobreviver e ter paz. Pergunto por que ele escolheu o Brasil para vir. E ele conta que primeiro foi para a Turquia. Mas lá foi muito difícil para a família, principalmente porque seu filho estava doente e precisava de cuidados médicos, e lá eles não tinham acesso. Mas o irmão já estava no Brasil e disse que ele poderia vir, pois já tinha sido bem recebido. Eu vim com minha esposa e com o meu filho, e ela está grávida e teremos um novo bebê. Mas Basel deixou o resto da família, que hoje está espalhada em diferentes países. Meu pai e a minha mãe estão em Dubai. Alguns dos meus irmãos estão na Holanda, outros estão na Austrália. Então nossa família está espalhada em diferentes lugares. E esse não é o caso apenas de Basel. De 2015 para cá, o número de pessoas que saíram da África, Oriente Médio e Ásia aumentou demais e muitos buscaram asilo principalmente na Europa. Mas o Brasil tem as portas abertas e tem sido opção de muitos deles. Desde 1997, o Brasil tem a Lei de Refúgio, que foi o pontapé para a criação do Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE, um órgão interministerial presidido pelo Ministério da Justiça. De acordo com o CONARE, em 2016, houve um aumento de 12% no número total de refugiados reconhecidos no país. Até o final de 2016, o Brasil reconheceu um total de 9.552 refugiados de 82 nacionalidades diferentes. E esse mesmo órgão atesta que a maioria vem da Síria, República Democrática do Congo, Paquistão, Palestina e Angola. Eles pedem asilo no Brasil fugindo de seus países por conta da guerra, da fome, conflitos políticos, violação de direitos humanos e violência. E muitas vezes são recepcionados aqui por pessoas da mesma terra, mas, infelizmente, alguns são explorados por seus conterrâneos, como me contaram alguns em sigilo, num evento que reuniu centenas deles em São Paulo nesse final de ano. Basel conta que teve um apoio maravilhoso e hoje está empregado, conseguindo sustentar sua família. Quando pergunto se ele sofreu preconceito quando chegou aqui, ele diz que não e que se sente um brasileiro. Aqui no Brasil, bem, eu já viajei para muitos países, antes por causa da guerra e quando eu era estudante. Estive em diferentes países, inclusive países árabes, e em nenhum lugar me trataram com tanto respeito como o povo brasileiro. E eu fiquei chocado. Eu já estive em Dubai, estive na Arábia, Egito, Malásia, Indonésia, Tailândia, estive em muitos países. E quando eu vim pra cá, desde quando eu cheguei, há uns 2 anos, ninguém diz, eu sou brasileiro e você é estrangeiro. Isso nunca aconteceu antes. E quando eu explico de onde eu venho, as pessoas querem me ajudar ainda mais. Quando eu falo sou estrangeiro, mas as pessoas dizem, não, você não é estrangeiro, você é brasileiro. Então eles me fazem sentir que eu sou como eles. E eles não deixam me sentir estrangeiro. Quem também veio da Síria e foi bem recebida foi Fátima, mãe de 5 filhos. Mas como ela já está no Brasil há mais tempo, se sentiu mais à vontade para falar em português. A Síria, quando começou a guerra, minha família fugiu para a Jordânia.
Depois eu sempre penso como arrumar a vida melhor, né? Todo mundo, porque eu tenho 5 filhos, eu ganhei uma menina aqui, Simaf, depois eu entrar do Brasil. E por que vir para o Brasil? É porque só esse país abre porta para refugiado, para entrar fácil. Ele para cuidar refugiado, fazer coisa boa para a gente começar a vida melhor. Fátima conta que a primeira dificuldade é a língua, que não conseguia entender nada. Estranhou a cultura também, mas hoje as coisas estão mais fáceis. É tudo difícil para nós quando começar aqui. Mas agora já está mais fácil. Agora é muito fácil, graças a Deus eu ganhei uma tia brasileira, muitas famílias. Todo mundo abraça minha família também. O povo brasileiro é muito maravilha. Ele gosta de fazer amizade. Como falando igual a gente para ver esse pessoal. Eu não vi esse nunca, povo maravilha. Fátima veio com o marido e os filhos, mas deixou familiares na Síria e outros fugiram para a Europa. Aqui, o marido trabalha em um supermercado e o filho mais velho trabalha e estuda enfermagem. Os outros, mais novos, a acompanhavam nessa confraternização organizada por uma igreja que acolhe a comunidade árabe com carinho e proporcionou uma festa de fim de ano para as famílias de refugiados. Mas até esse momento chegar, regado a boas amizades e influências positivas, não foi fácil para a família da Fátima. Você sofreu muito preconceito quando chegou aqui? Muito. Deus sabe. Tem gente boa, mas tem gente também engana a gente, né? Até a gente consegue escolher agora quem é boa, quem não é bom. Até lá sofreu bastante. Sofreu bastante, mas a gente confia de Deus, né? Sempre para colocar gente boa, sempre oração para a Deus colocar gente boa no caminho, gente. Diferentemente de muitas famílias que perderam a vida quando tentavam sair de seus países, Basel e Fátima conseguiram chegar e estão reconstruindo a vida com suas famílias. Tiveram um 2017 feliz e estão contentes com a oportunidade que tiveram aqui no Brasil. Basel diz que não há nada como ser tratado com dignidade. Você tem direitos, você está aqui, você é bem-vindo. Nós vamos ajudar você. Isso nos faz sentir amados. Eles não olham para a sua cor, para a sua religião, eles não olham para nada. Eles apenas veem que você é um ser humano e somos iguais e estamos aqui para ajudar uns aos outros. E isso é perfeito.